ahora sí. Entonces, déjame volver acá. Entonces, estamos en el encuentro 8, 2 meses de encuentros. Entonces, solamente para grabar esto. Entonces, estamos aí, vamos trabalhar sobre esta diversidade de manifestação humana, não? Esta possibilidade de ver que a humanidade se manifesta de muitas formas e todas são válidas, não? Então, não existe uma idade que é melhor que outra, um color que é melhor que outro, uma etnia que é melhor que outra, peio que é melhor que outro, não? Uma mirada que é melhor que outra, que cada mirada, cada peio, cada idade, cada manifestação humana tem sua beleza. E bem, vamos ver então cuento, que é o cuento da mulher mariposa. Interessante esse capítulo, não? Porque em geral Clarissa inicia o livro, cada capítulo, falando de cuento, não? Muitas vezes faz uma breve introdução, depois vai ao cuento. E neste capítulo é um pouco diferente, porque habla, e depois conta uma história que não é cuento, pero quizás se transformou em cuento, não? E eu, quando comecei a trabalhar este capítulo, me veio de trazer este cuento, que não é cuento, para vocês antes de abrir em seus significados. Porque, em realidade, não é cuento, sim uma história. Que é uma história que se passou, não? No deserto nos Estados Unidos, onde há muitas populações indígenas, não? Então, aí onde há o Grand Canyon, não? É que há muitos indígenas e vai muitos turistas aí, não? Então, esses turistas, as agências de turismo, não? Organizaram como um circuito místico, não? Onde se vai, não sei, não me acordo bem, parece que eram como 8 passos de um circuito místico, onde os turistas são levados a vários lugares, não? Para conhecer a mística de los índios, não? Os rituais, as coisas interessantes, mas uma coisa um pouco hecha para os turistas, não? Então, como uma coisa um pouco comercial. Então, hace parte deste circuito um ritual que é feito em uma população indígena que está localizada sobre uma montanha. Então, que é a dança de la mariposa. Então, vá muitos turistas para ver a dança de la mariposa. E se diz que é uma dança mística, uma dança que faz uma revelação. Então, se conta esta história que é uma mulher que faz a dança de la mariposa. Então, vamos pensar no imaginário ocidental, que nós falamos que uma mulher vai fazer uma dança de la mariposa. Então, para mim, vem imediatamente na mariposa como este animal tão leve, tão suave, tão efêmero, não? Então, eu imediatamente imagino, não? Imagino que muitos imaginam isso, não? Os turistas que vão allá, que vem como uma ninfeta, não? Bailando com uma suavidade, deve ser uma ninfeta dançando, não? Então, o que passa é que vai muitas pessoas aí ver esta dança como parte deste circuito místico. Bem, então, esta região é muito quente, né? Muito caliente. A temperatura é muito alta. Mais ou menos na hora que vai suceder a dança, imaginem assim que há congestionamento de pessoas, de ônibus e turistas subindo esta montanha, estão todos os turistas aí
está quase 40 graus, e viene um homem, um índio, com um megafone e anuncia que vai iniciar a dança da mariposa. Bien, todos os turistas estão atentos, ¿no? Pero o que sucede? A população indígena não tem a mesma lógica ocidental. Então, a mulher que vai fazer a dança, quizás, quando está saindo, habla com o vizinho, ou está assim dormindo na hora, então hasta se alçar ou está comendo. Então, não é que vem imediatamente depois do anúncio, não? Então, está toda essa população de turistas esperando essa mulher que não chega jamais. E, de improviso, começa a sonar como um tambor e chega esta mulher dançando. E esta mulher é tudo aquilo que não se espera, né? Porque é uma mulher gorda e vieja, ok? Que tem como pequenas alitas de mariposa hechas com estes, não sei como em português se chama papel celofane, né? É como essas coisas que se utiliza para ser trabalhos de escola, ¿no? Los niños. Entonces tiene estas alitas y va saltitando así un poco, com uma dança um pouco estranha, ¿no? Porque não é uma dançarina, é uma pessoa, uma anciana gorda dançando, ¿no? E vai e toca com suavidade uma pessoa, toca com suavidade outra pessoa e vai dançando. Então, os turistas estão assim que não acreditam no que estão vendo, não? Porque, então, de alguma forma, essa senhora toca os turistas porque os deixa desconcertados, não? Então, alguns estão revoltados, outros estão surpreendidos, outros estão pensando, mas como estes le vêm na cabeça que isto pode ser, que esta senhora pode ser uma mariposa, não? Que relação pode ter com uma mariposa? Então, é esta perplexidade, esta história tão criativa que Clarice vai falar, pero não é um cuento, não? É uma tradição de los índios. Os índios sempre hicieron esta dança. É uma dança de fertilização com uma senhora gordita e vieja. Essa sim é a tradição. Esta é a mariposa. Então, vamos ver por que é assim. Então, nós pensamos, não? Também muitas vezes, e acá está o magnífico deste cuento, que não é cuento, não? Porque muitas vezes viene no imaginário de nós, né? Assim como viene no imaginário que esperamos uma jovem ninfeta, também nos viene no imaginário a mariposa como um animal muito sutil, né? E que bem podemos ver a mariposa em sua condição de efêmera, não? Porque a mariposa é um animal que dura muito pouco, não? A sua vida é curtita. Depois também podemos ver, quizás, a mariposa como um animal que hace uma transformação, não? Porque a mariposa originalmente não é uma mariposa, é um gusano, não? Então, bien, podemos ver aí. Pero os indígenas não miravam esses aspectos, miravam o aspecto de la mariposa ser um polinizador. Então, que a mariposa vai de flor em flor, polinizando as flores, né? Então, em geral, nós pensamos polinizador como as abejas, né?
Pero no, los indígenas miran la mariposa y la ven como su aspecto principal, al menos en este ritual, como una polinizadora. Entonces, uh, um, esse animal tão sutil e bello, e também efêmero, por que não dizer, né? Ele tem a capacidade de generar vida, de fertilizar as flores, que muitas delas vão nos dar frutos depois, não? Não nos serve ter um árbol frutífero se não temos polinizadores, não? Então, que são os que fertilizam as plantas, não? Então, por que esta mulher, não? Esta mulher gordita? Então, para os índios, a terra é redonda, não? Então, a mulher que fertiliza tem que ser redonda, e tem que ser sádia também. Tem que ser uma vieja, porque os viejos têm sabedoria. E isto vai como tocar as pessoas para que se transformem. Então, quando vem este ritual aí para os turistas, é como uma possibilidade de ver que existe uma diversidade de beleza. Então, o mensaje é muito interessante porque a mariposa tem como um de seus atributos mais interessantes, não? A parte de polinizar, é um animal bello, que tem uma beleza. Então, é como que esta mariposa gorda e velha, não? Nos indica que existe uma variedade de manifestações, né? E que a beleza está oculta em cada uma dessa variedade. Então, nós estamos em uma cultura onde existe muita crueldade com a noção de beleza, não? Então, é como se cria estándares de beleza, né? Onde as pessoas têm que entrar dentro desses estándares. Então, como eu disse, quando falava de uma mulher que vai fazer a dança, eu imaginei uma jovem, né? Muito delgada, né? E vem uma gordita vieja, ok? Então, é como que a nossa sociedade vai criando estes estándares, né? E que as pessoas têm que entrar dentro, né? Então, de esta noção um pouco plastificada do que ser bello. E isso é muito interessante porque isso afeta diretamente o que nós outros podemos chamar de autoestima. Então, explico um pouco, porque nós outros, cada pessoa neste mundo, cada pessoa não pode ver-se diretamente. Eu jamais posso me ver diretamente, como vocês podem me ver, eu não posso me ver, porque necessito um espelho, uma câmera. Então, quando me miro no espelho, vejo a minha cara, pero é um reflexo. Quando vejo uma fotografia minha, vejo aí uma foto, uma imagem fixa de algo que já passou, pero eu não posso ver a mim mesma em prima persona no momento em que estou no mundo. Sempre necessito de um intermediário. Então, por isso, nós não é que temos uma imagem fiel ao que passamos para o mundo de nós mesmos, pero temos uma composição interna
que é a nossa autoimagem. Pero o que passa com a autoimagem é que é muito influenciada por estados de ânimo. Então, pode ser que vocês, por la manhã, se sintam maravilhosos e 2 horas depois sucede alguma coisa que pode ser uma coisa muito sencilla, que vocês não se dão conta e já se sentem horríveis. E passa uma coisa depois, já se sentem super bem. Quanto à noção de quem são vocês, a imagem de vocês. Então, as pessoas se sentem bonitas e feias no mesmo dia, poucas horas de diferença. Estão satisfeitas e insatisfeitas com suas imagens todo o tempo. O problema é que toda essa insegurança afeta diretamente a autoestima. Então, quando eu tenho uma autoimagem negativa, e essa autoimagem negativa é aquilo que mais está fixo em mim, eu vou ter, obviamente, uma autoestima negativa também. Então, a nossa autoimagem é como uma ilusão, é quase como uma alucinação, ok? Nós vamos ver que isso é muito claro como alucinação, por exemplo, em uma enfermidade que é a anorexia, que a chica ou o chico que tem a anorexia se viram no espejo, estão cadavéricos e aún se veem gordos. Então, há uma dissociação muito profunda donde a pessoa é capaz incluso de ver-se no espejo como está. Pero, de certa forma, nós também, quando nos miramos no espejo ou miramos uma fotografia, temos essa ilusão, essa dissociação que em grande maioria das vezes é desqualificante. Então, existe uma autoexigência muito forte que hace com que eu me mire juzgando e sempre me comparando com outras pessoas, e sempre dizendo, mira que não sou suficiente. Já deve ter passado com vocês a situação de mirar uma fotografia de muito tempo atrás, então mirar e diga, mira como eu era bella, pero se tu te acuerdas de que aquela época tu te mirava e não te via bella, então provavelmente pode suceder a hora de tu mirar tu fotografia e dizer não estou bem, e se passe 10 anos e tu mire a fotografia e diz não é possível que não me sentia bem, então todo isso está influenciando diretamente na autoestima, e pode ser muito destrutivo. E depois, a parte disso, nós vivemos em uma cultura que reforça isso. Então, a indústria da beleza que vai del truco, os cabelos, a moda, a cirurgia plástica, todas essas coisas, que reforçam a inseguridade, que sempre colocam modelos inalcançáveis para que tu te compares e tu não se sinta satisfeito por nunca, nunca, nunca. Então, se consuma muitos produtos para tentar melhorar um pouco. Então, o que passa me chama muito atenção que eu conheci já muitas pessoas que estavam muito cerca, pero muito cerca mesmo, de los padrões de beleza que são aceitos por la cultura, pessoas não só que não sei, que trabalhavam como modelos, essas coisas assim, Então, essas pessoas que são consideradas bellas por la cultura, Pero o que me surpreendeu é que aquela pessoa não se sentia bella. Eu conheci mais de uma pessoa assim.
Entonces, esto se ve que es muy subjetivo, ¿no? Que no depende exactamente de la forma y de cómo la persona es, sí de cómo la persona se relaciona con sí mismo, ¿no? Entonces, muchas veces yo conocí también personas que no seguían ningún padrón de belleza que la sociedad impone, ¿no? Y que se sentían maravillosas, ¿no? Entonces, esto no tiene a ver con tu imagen, ¿no? Entonces, muchas veces las personas hacen cosas muy crueles con sus cuerpos, ¿no? Intentando llegar a un padrón de belleza inalcanzable, ¿no? Y muchas veces también nosotros buscamos eh, este padrón de beleza en las personas que queremos estar juntos, ¿no? Y muchas veces esto se torna algo muy insatisfactorio, ¿no? Porque no, en realidad no, el cuerpo no es una máquina, no es un lugar donde está tu ánima, ¿no? El cuerpo en la nuestra mente es una unidad. Entonces, cuando tratamos nuestro cuerpo como es una casita donde colocamos la parte más noble de nosotros, ¿no? Entonces, ahí empezamos a no comprender a nosotros mismos, ¿no? Y hacer cosas muy eh, brutas con nosotros, ¿no? Entonces, cercando de modelar el cuerpo de acuerdo con las exigências del meio. E é interessante porque o que queremos muitas vezes com isso, a maior parte disto, é aceitação, é status, é amor. E bem, quanto mais estamos modelando segundo uh, uh, padrões externos, não? E mais nos miramos a nós mesmos como seres imperfeitos e seres que têm que ser outra coisa, mas estamos lejos de nos sentirmos bem com nós mesmos e mais estamos lejos de uma integração, de um amor verdadeiro por nosotros mismos e também de receber um amor verdadeiro das pessoas que nos cercam. Não é um padrão estético que vai te dar amor. Isto é muito importante compreender. Então, aí tu empiezas a tratar tu corpo como um objeto, completamente dissociado. E temos que perceber que somos o nosso corpo, tudo que percebemos, tudo que somos no mundo, sucedió y sucede y sucederá con nuestro cuerpo. Entonces, todos los sabores, todas las cosas que yo vi, todo que sentí, viene a través del cuerpo. No existe no, la nuestra vida sin estar asociado al cuerpo. Nosotros somos nuestro cuerpo, la nuestra alma es nuestro cuerpo también. Entonces no existe esa separación. El cuerpo no es una cosa que podemos tratar como un objeto. Y muchas veces estamos nos tratando así como un objeto. É interessante porque quando tratamos o nosso corpo como objeto, não existe salvação para nossa alma, ok? Porque também nós vamos nos tratar inteiros como um objeto. E aí, Clarissa coloca muitas vezes, né, que o corpo, dentro da nossa cultura, é um corpo domesticado, né? Então, que é um corpo que está todo o tempo sendo manipulado e controlado para estar dentro de los padrões aceitáveis por la cultura. E que isso, com o tempo, vai nos alontanando de nossos instintos, de quem sou eu e de mis necessidades. Então, quanto mais eu vou domesticando
menos contato eu tenho com mim mesmo, menos intuitivo, menos instintiva vou estando, porque a intuição, o instinto são absolutamente ligados à nossa corporeidade. Então, a intuição é esta micropercepção de tantas coisas que estão aí no ambiente que não nos passa por la racionalidade, mas nos passa por la piel, por la mirada. Então, quanto mais a domesticação nos serve para não perceber em realidade, né? E não percebendo, perdemos a nossa identidade. E o que passa e na nossa cultura é que sucede finalmente que a relação que temos com a corporeidade é de um senhor com seu escravo, né? O corpo deve cumprir todas as regras e fazer tudo que eu quero, né? E aí não interessa o que este corpo me pede, ok? Não interessa minhas necessidades, o que fisiologicamente está me sendo dito todo o tempo. O corpo habla todo o tempo. O corpo somos nós outros. Se tenho hambre, imediatamente eu sinto que tenho hambre. Se tenho sono, se uma pessoa me hace bem e me relaxa, se uma pessoa me deixa tenso, tudo isso é corpóreo. Não existe essa dissociação. Então, quando eu obrigo o corpo a se submeter a coisas terríveis, né? É como escravizar o próprio corpo, não? E existe como não somente uma pressão interna, não? Mas existe uma pressão social por estándares de beleza, não? Então, como julgamento social que te diz, bem, mira como estás, mira o que, como está tu peso, como está tu altura, como está tus pelos, como está. Então, é um grande desafio encontrar meios onde tu não seja juzgado, pero sim meios que puedan ver tu beleza com a plenitude de sua manifestação genuína. Isto não quer dizer, não, que eu não vou cuidar de manifestar essa beleza da forma mais linda possível, não? Pero simplesmente significa que existe uma pressão social que nos impede de ser nós mesmos, não? Porque esta massa de pessoas que muitas vezes não encontra sua singularidade, não encontra e muitas vezes não quer ver quem é, tende a exigir de aquele que é diferente que se torne igual. Então, trago este desenho, ¿no? Que habla um pouco disto, ¿no? Este ser muito simpático que tem uma ideia diferente, que é diferente, ¿no? E toda a pressão social para que este se torne tão igual, tão sem graça e tão infeliz quanto os outros, ¿no? E esta, muitas vezes, é a pressão social que temos, ¿no? Então, é muito importante não entrar nisto. E uma forma que muitas vezes nós entramos nisto é exatamente porque essa exigência externa, muitas vezes nós introjetamos, né? Então, isto passa, já não é necessário mais uma questão externa, né? Pero eu mesmo já hago aquilo que a sociedade hace
eu hago com mim mesmo, não? Esto é introjetado. E muitas vezes, quando eu introjeto este juízo e esta exigência, é mais cruel que a própria sociedade. Eu vou com mais crueldade aún nesta exigência. Então, o que esta história toda nos conta, não? É que existem infinitas formas de beleza. E que a beleza em si é algo muito importante. Então, muitas vezes na nossa cultura, não? Nós pensamos, é interessante, porque vivimos muitas vezes centrados em querer ser belos, mas ao mesmo tempo nós temos internamente uma coisa assim, não, a beleza não é tão importante, não, não é necessário ser belo. E eu conto a vocês que, em realidade, é necessário ser belo, mas é necessário porque a beleza é uma coisa muito importante. É importante ter beleza na nossa vida. É importante sentir a nossa beleza. Mas esta beleza não é necessária que seja a beleza que a cultura diz que é a beleza. Porque muitas vezes o que a cultura diz que é a beleza e a forma como a cultura trata o nosso corpo para que seja como a cultura diz o que é a beleza é extremamente feio, ok? Então, é centrar na beleza em si e não em padrões de beleza. E a beleza é uma coisa que tem a ver com a corporeidade e a nossa sensibilidade e a nossa transcendência. E é interessante que essa sensibilidade e essa transcendência tem a ver com a possibilidade de perceber, né? De perceber-se e entrar em la saúde, que está ligada ao prazer e à autoestima. Então, quando temos prazer de viver, e nos miramos e podemos desfrutar de nossa corporeidade, aí nasce a beleza. E se revela uma autoimagem que não vem de padrões externos, mas vem da vivência. E aí a autoestima vem como algo que é uma consequência. Então, nós em biodança falamos tanto do luminoso, não? Do inconsciente luminoso. É interessante porque quando falamos de inconsciente luminoso, falamos quase como uma coisa assim, é uma vivência, é alguma coisa de muito transcendente, de muito etéreo, não? E é interessante porque a corporeidade, o corpo é luminoso, não? O acesso ao luminoso e aquilo que te dá as experiências inexplicáveis e transcendentes é a nossa corporeidade. Então, o corpo é luminoso em si. E quizás o aspecto principal que temos que resgatar seja a luminosidade do corpo, no senso de que o corpo tem uma sacralidade, o corpo que te leva este viaje no mundo, esse viaje à la transcendência, este viaje à la nossa grandiosidade está na nossa corporeidade.